Olá, então, nessa aula de hoje eu vou falar sobre unidade de medida de superfície, vou falar também de cálculo de perímetro, área, logicamente, e medidas agrárias. Então, vamos lá, abrindo aqui a telinha. Então, unidade de medida de superfície. Bom, a unidade de medida padrão nossa de comprimento é o metro. Então, a nossa unidade de medida padrão para a superfície é o metro quadrado. Então, o que é o metro quadrado? Quando a gente vai comprar um terreno, geralmente nós vemos o metro quadrado desse terreno para saber o tamanho dele. Então, eu estou querendo saber exatamente toda essa região dentro, por exemplo, pegando aqui um quadrado, né? Essa região toda dentro do quadrado é a área desse quadradinho. Então, como é que eu calculo metro quadrado? Então, você imagina um quadrado de 1 metro de lado, né? Então, no quadrado todos os lados são iguais, e aí você faz um lado base vezes a altura, no caso, 1 vezes 1 vai dar 1, então, nós temos 1 metro quadrado. Então, tem que tomar cuidado quando você está fazendo o comprimento de algo. É metro, centímetro, quilômetro. Quando você está falando em área, o total daquela região, quando você vai pintar alguma região, pintar alguma parede, o tamanho de um terreno, você não vai querer saber pela medida do lado. Você vai sim saber quantos metros quadrados, quantos quilômetros quadrados tem, se for um país, né? A extensão do país de um país é em quilômetros quadrados, o tamanho de um terreno é metros quadrados, uma parede para ser pintada é metros quadrados, tá certo? Então, essa é a nossa unidade de medida padrão, é o metro quadrado. Vou fazer um exemplo aqui. Esse exemplo não é só sobre área. Então, quando eu falar em área, né, a região toda, aquela superfície toda, é metros quadrados. Quando eu for calcular o perímetro, né, eu vou calcular uma área para cercar. Ou seja, neste exemplo aqui, o perímetro é 1 mais 1 mais 1 mais 1, que é 4 metros. Né? Então, o perímetro de um polígono, por exemplo, um polígono é uma figura geométrica plana, fechada, formada só por segmentos de reta. Então, ela não tem nada curvado e tal. Pode ver que aqui eu tenho um quadrado, é um polígono. O perímetro dele é a soma dos lados. Aposto que muita gente já viu em filmes de ação. Aqui tem aqui várias fotos, uma montagem aqui com vários filmes de ação, né? Tem um ali que é muito bom, né? Não vou falar o nome para não fazer propaganda, mas é só olhar na foto, né? Quando eles falam assim, vamos cercar o perímetro, ou vamos proteger o perímetro. Eu já vi isso em vários filmes de ação. Nada mais é do que fazer um cerco em volta daquela região que eles querem proteger, cercar ela, né? Então, quando você precisa fazer a cerca de um terreno, por exemplo, a primeira coisa que você vai fazer é calcular o perímetro desse terreno. Por exemplo, nesse exemplo aqui, o perímetro é 3 mais 3 mais 3 mais 3, ou seja, 12. Eu não coloquei aqui qual é a unidade, então, de medida. Vou usar aqui centímetros, tá certo? Então, eu tenho um perímetro de 12 centímetros. A área dessa figura é a base vezes a altura, é a área de um retângulo, né? Porque o quadrado, ele também é um retângulo por ter 4 ângulos retos. Então, o quadrado, né, ao contrário do que muitas vezes a gente estudou, ouviu ou escutou de alguém, um retângulo precisa ter 4 ângulos retos, e o quadrado tem. Então, a área de um retângulo é base vezes altura. Então, nesse caso aqui, a área desse retângulo é 3 vezes 3, que vai dar 9, no caso, centímetros quadrados, tá certo? Então, a área é 9 centímetros quadrados. Qual é o perímetro? 12 centímetros, tá certo? Então, deixa eu escrever mais bonitinho aqui.
Então, vamos lá. Ver se eu consigo, né? Então, só relembrando, ó, perímetro, 3, mais 3, mais 3, mais 3, ou seja, 12. Como eu estou usando centímetro, 12 centímetros. A área é a região dentro. Se eu quiser pintar esse quadrado, eu preciso da área. 3 vezes 3, que dá 9 centímetros quadrados. Sempre a área é ao quadrado, beleza? Muito bem. Outro exemplo, eu quero saber a área desse retângulo. É base vezes altura. Então, vamos lá. A área dele vai ser 2 vezes 10,5. Fazendo a continha. Então, lembrando que numa conta de multiplicação com vírgula, eu conto as casas decimais. O que é casa decimal? É o número depois da vírgula. Então, aqui eu tenho uma casa decimal, que é o 5, e aqui embaixo eu não tenho nenhuma, porque nem tem vírgula, então não tem casa decimal. Somando, eu tenho 1. 1 mais 0, 1. Quantas casas decimais tem que ter na resposta? Uma casa decimal, que vai ser a soma. Então, a gente conta daqui para lá uma casa e coloca a vírgula. Então, o dobro de 10,5 é 21. A área desse retângulo é exatamente 2 vezes 10,5, ou seja, 21 metros quadrados. Essa é a área desse retângulo, tá joia? Então, a área de um retângulo é base vezes altura, né? Assim como a área do quadrado também, base vezes altura, tá certo? Muito bem. Vou falar, então, como dou aula no colégio agrícola, e meus alunos estudam numa escola agrícola, muito importante a gente conhecer as medidas agrárias. O que é o hectare? O hectare nada mais é do que 10.000 metros quadrados. Então, se você tiver um terreno de 100 metros por 100 metros, ele tem 1 hectare, é a área dele, é 1 hectare, que é a mesma coisa que 1 hectômetro quadrado, que 1 hectômetro é 100 metros. Então, 100 metros vezes 100 metros, eu vou ter 10.000 metros, que vai dar 1 hectômetro quadrado, ou, como mais popularmente é falado, 1 hectare. Então, quando você ouvir falar que uma fazenda tem tantos hectares, é só você multiplicar por 10.000 metros quadrados, você vai saber a área dessa fazenda, né? Por que é usado o hectare? Justamente para evitar ter que usar muitos zeros, né? Imagina uma fazenda com 5 hectares. É mais fácil falar 5 hectares em vez de falar 50.000 metros quadrados. Então, nesse caso, a gente economiza em números, fica fácil de fazer conta, até de escrever e tal. Então, 5 hectares é 50.000 metros quadrados, porque 1 é 10.000, 5 é 50.000, tá joia? Então, então, fazenda, sítios, geralmente é dado o tamanho dessa fazenda em hectares, beleza? Vou fazer um exemplo. Quantos hectares tem uma chácara de 25.000 metros quadrados? Muito bem. Um hectare é igual a 10.000 metros quadrados. 20.000 metros quadrados. Então, 2,5 hectares serão 25.000 metros quadrados, tá certo? Então, se a chácara tem 25.000 metros quadrados, eu posso falar que ela tem 2 hectares e meio, ou 2,5 hectares. Eu posso simplesmente, se eu quiser fazer continha, dividir por 10.000, né? Fazer 25.000 dividido por 10.000, que vai dar a minha resposta, 2,5. Então, a resposta aqui é 2,5 hectares, tá certo? Que é igual a 25.000 metros quadrados. Realmente, uma chácara grande, né? Se for comparado aí, a maioria dos terrenos não tem mais que 1.000 metros quadrados. Então, 1 hectare é 10 vezes um terreno de 1.000 metros quadrados. E a maioria dos terrenos estão entre aí 300 e 1.000 metros quadrados. Então, dá para imaginar que é um terreno bem grande. Uma fazenda
talvez não seja tão grande, né? Que a fazenda precisa de espaço para plantação e tal. Mas, se for contar um terreno para habitação, os terrenos que nós temos em cidade, é uma região bem grande, né? Beleza? Um outro exemplo. Quantos metros quadrados tem uma plantação com 47,5 hectares? Então, 1 hectare é 10.000 metros quadrados. Então, basta eu multiplicar por esse resultado aqui, esse valor, por 10.000. Opa! Então, se eu multiplicar por 10.000, eu vou ter, fazendo a continha, vamos lá, 475.000 metros quadrados, tá certo? Então, fazendo essa conta, ó, vou fazer aqui, se eu for armar essa conta, eu vou ter 47, 5, 4 zeros, onde eu vou botar a vírgula, eu vou botar a vírgula aqui, eu tenho uma casa decimal aqui, no 10.000 eu não tenho nada, então, uma casa decimal, exatamente 475.000 metros quadrados. Então, 47,5 hectares é igual a 475.000 metros quadrados. Se eu quero transformar de hectare para metro quadrado, é só multiplicar por 10.000. Beleza? Joia, gente? Então, é isso. Né? Espero que tenha entendido. Caso eu não tenha entendido, pode deixar uma mensagem. Os meus alunos lá na sala de aula do Google, ou também no YouTube. Enfim, beleza? Espero que tenha sido claro. Fiquem com Deus. Até a próxima aí. Valeu!